Oi, igreja, tio Bruno na área. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mas hoje eu vim aqui falar com os nossos pequenininhos. Primeiro, quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês, muita mesmo, de estar brincando com vocês, se divertindo com vocês, aprendendo a palavra de Deus junto com vocês. E tá com uma vontade imensa no meu coração de querer abraçar e apertar vocês. Espero que em breve a gente possa ter essa oportunidade de novo de estarmos juntos, não só através da telinha, mas assim, naquele calor humano que a gente sempre teve. Crianças, nós temos aprendido nesse tempo sobre o currículo Bereshit. Bereshit, que significa no princípio, quando Deus criou todas as coisas do mundo. Nós estamos aprendendo sobre Gênesis, não é verdade? Nós já aprendemos que nos 6 primeiros dias Deus criou o mundo e no 7º dia ele descansou do seu trabalho. E depois nós vamos aprender sobre Abraão, sobre Isaac e Jacó. E nós estamos aprendendo neste momento sobre José. E eu queria trazer algo muito especial que nós podemos aprender com a história de José. José era filho de Jacó, conhecido como Israel, e ele tinha outros 11 irmãos. Desses 11 irmãos, 10 eram mais velhos do que ele e ele não era bem querido pelos irmãos, não é verdade? Os outros irmãos sentiam inveja dele porque o pai gostava mais dele do que dos outros. E a história de José, depois que ele foi vendido para o Egito, é uma sequência de situações de altos e baixos. Coisas ruins aconteceram com José. Ele foi injustiçado, ele foi esquecido, ele foi vendido pelos próprios irmãos, acredita? Algo inimaginável. A gente não consegue nem pensar como poderia ser feito isso, não é verdade? Mas assim, José nunca desistiu. José sempre acreditou que Deus estava no controle de tudo. José, ele nunca reclamou. José, ele não desistiu, ele persistiu. E eu queria trazer essa aprendizado para vocês. Nós passamos hoje por situações muito difíceis, talvez não tão difíceis quanto José. Eu não quero entrar nessa discussão, mas crianças, às vezes a gente tem dificuldade porque a gente não pode sair de casa, porque as aulas online às vezes são muito chatas, porque tem muita tarefa para fazer, a gente não consegue sair para brincar e às vezes a gente cai de não ter o que fazer, não é verdade? Mas eu quero trazer essa palavra de esperança para vocês. Não desistam. Deus está no controle. Vamos em frente. Tenhamos fé a mesma fé que José teve em acreditar que Deus estava no controle e que as coisas iriam melhorar. José, ele não reclamou. José, ele não mudou de comportamento. José não deixou de obedecer às leis do nosso Deus. Então, nesse período complicado que estamos vivendo hoje, eu quero falar para vocês: não desistam. Não mudem de comportamento. Sempre busquem ser iguais a Jesus, iguais a José, que sempre teve Deus como seu guia. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, não desistam e que em breve possamos estar próximos, abraçados, brincando. Muita saudade de vocês. Um beijão. Meus irmãos, tudo bem? Sou Jailson, essa é minha esposa Gleice e nós gostaríamos de agradecer pelo carinho que os irmãos tiveram por nós. Verdade, nós fomos presenteados pelos irmãos e nós ficamos muito felizes, né? Somos membros ali da Congregação Ressurreição e fomos abençoados pelos irmãos. Nós agradecemos muito a demonstração de carinho e afeto pelo nosso bebê que já está chegando por aí. Muito obrigado, muito obrigado. Contamos com as orações dos irmãos. Deus abençoe e nos vemos assim que essa pandemia passar. Deus abençoe a todos. Obrigada. Olá, irmãos da Segunda Igreja Batista de Manaus. Olá. Nós queríamos cumprimentar a igreja. Sabemos que a igreja ora por nós. Nós somos os missionários Eliel, Aide e Sofia, que a Sofia tem só 2 meses, chegou bem recente na nossa vida, né? E nós estamos no Brasil no momento, passando por esse período aí de pandemia no Brasil, protegidos. Também para o nascimento da Sofia, né? Viemos para cá por isso. E
devemos continuar aqui por mais um tempo até que o Senhor nos envie novamente para o campo. Estávamos nos últimos 5 anos no Haiti, mas agora Deus deve nos enviar para outro lugar que em breve nós vamos dizer aos irmãos. Então, em especial, aí, o nosso abraço ao pastor Alexandre, ao irmão Jonatas, a Débora, a Paloma, e nós, quem sabe, em breve, nós podemos nos conhecer e quem sabe a gente possa ir em Manaus para estar com a igreja. Então, que Deus abençoe vocês e que proteja a todos nesse tempo de dificuldade. Amém. Amém. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu amiguei meu coração, deixando a tua cruz entrar. Me alegro por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Amém.
a vida eterna com Deus, com Deus. Olá, bom dia para todos vocês. Como vocês podem ver, eu estou pronto para o recomeço em segurança. Por enquanto, ainda não é necessário que eu esteja de máscara, pois ainda estou em casa. Mas muito em breve, quando nós recomeçarmos os cultos, a nossa transmissão, precisaremos usar a máscara. Mas para que você possa entender melhor a transmissão da palavra nesta hora, eu gostaria de tirar a máscara para poder compartilhar com você e dizer que nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de recomeço. Não se fala em outra coisa em todo o país, em nossa cidade, em todo o planeta. Estamos recomeçando novamente. E é interessante nós termos alguns protocolos de segurança para recomeçarmos sabendo que preservaremos com a saúde dos nossos queridos irmãos, dos nossos amados visitantes. E a Segunda Igreja Batista de Manaus tem esse papel na sociedade: preservação da vida. Então, durante todo este mês de junho, nós estaremos executando um protocolo de recomeço das nossas atividades no prédio, ali no prédio da igreja. E você que nos ouve é nosso convidado. Quando nós abrirmos as portas, garantiremos que faremos o nosso melhor para que você esteja em segurança, para que você possa estar ali naquele ambiente sem a necessidade da preocupação de estar exposto a algum tipo de risco na sua saúde ou à saúde dos seus queridos e amados familiares e amigos. Mas como nós estamos falando, é tempo de recomeçar. É um tempo onde este tema tem pairado no coração de todos nós. Mas eu gostaria de pensar com vocês nesta manhã a respeito de uma ideia que eu encontro na palavra de Deus. Me parece que Deus gosta de recomeços. Todos nós temos experiências nas quais falhamos ou não conseguimos o resultado desejado. Para nós isso parece ser o fim. Quando nós falhamos, parece ser o fim. Mas para Ele, as trevas foram uma oportunidade para um recomeço. Deus fez os céus e a terra, mas em dado momento tudo estava um caos. Ele então refez tudo e também criou o casal à sua imagem e semelhança. A criatura fez desse relacionamento com Deus um desastre. O jardim, que era belíssimo e seguro, tornou-se um local de desobediência, de maldição e juízo. Pense bem, que coisa. No entanto, a humanidade ela continuou sendo alvo da graça divina. Mas a maldade do homem foi tamanha, foi tão impetuosa que Deus precisou intervir e recomeçar novamente com Noé e sua família e ali por meio do dilúvio iniciar tudo de novo. E Deus então continuou os recomeços com Abraão, com Jacó, com José, com Moisés, também com Salomão, com Davi. Deus é um Deus de recomeço. Ele continuou com Pedro, com Paulo e muitos outros até chegar a mim, a você, a cada um de nós. A lista é grande
E isso nos leva a ver o quanto o Senhor aprecia os recomeços das nossas histórias, o recomeço da nossa vida. De todos os recomeços que nós vemos ao longo da história, o mais importante foi com o seu próprio filho lá na cruz do Calvário. Ali deu-se início ao recomeço. Deus recomeçou ressuscitando Jesus. E ali nós podemos então ser fortalecidos para prosseguir a cada dia em um novo recomeço de mãos dadas com Cristo Jesus. Ao olharmos para o livro de Gênesis, quando tudo estava ali em caos, podemos verificar que não há situação pessoal tão difícil que Deus, que Ele não tenha condições de dar um jeito. A nossa dúvida quanto ao que Ele pode fazer, talvez seja o que nos impeça de recomeçar. Por vezes, Ele vai esperar pela nossa total confiança nas possibilidades que Ele tem para nós. Não podemos medir o poder de Deus pela situação caótica em que nos encontramos, porque Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo e Ele é confiável. Ele gosta de recomeçar algo em que falhamos, mas talvez o faça um dia de cada vez, um dia após o outro. Ele vai transformando diariamente a nossa situação. A pressa pelas mudanças poderá nos deixar talvez ansiosos, mas Ele não queimará as etapas por conta da nossa ansiedade. Deus é assim. Ele não tem pressa e esse renovo pode ser sacrificial para nós. Ele vai levar o tempo que for necessário para que as mudanças aconteçam, os recomeços sejam feitos segundo a sua boa vontade, a sua perfeita vontade. Uma certeza que podemos ter é que Ele terminará o que começou. Ele começou uma boa obra e Ele concluirá. Isso é promessa dele e é o normal da ação divina. Aquilo que Ele começa, Ele inicia, Ele termina. O propósito de Deus inclui a eternidade, mas para nós, normalmente não, pois somos seres imediatistas, somos seres temporais, nós muitas das vezes pensamos tão somente para esta vida. Mas é tempo de recomeços, é tempo de recomeçar, é tempo de reavaliarmos todas as coisas. Mesmo quando estamos lá no fundo do poço, Ele nos valoriza como seres humanos, como pessoas, pois fomos feitos à sua imagem e semelhança. Com toda a destruição da queda que nós sofremos, Ele deixou o seu próprio Filho na cruz para perdoar a mim e a você e recomeçar tudo de novo. Recomeços. Não podemos duvidar do seu amor. Não podemos duvidar de forma alguma do seu amor, interessado em transformar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Há algo que hoje está um caos, talvez em sua vida, ou talvez nos relacionamentos, sejam eles conjugais ou até mesmo no relacionamento com Deus. Como está o convívio familiar?
Como está a vida material? Como estão os negócios? Está tudo destruído? Eu quero te trazer uma boa notícia nesta manhã. É possível recomeçar. Deus, Ele aprecia isso. A decisão de abrirmos espaço para Ele em nossa vida é a decisão mais importante para este reinício, este recomeço. Ainda é tempo para Ele criar algo novo na sua vida. Ainda é tempo para Ele recomeçar algo novo em nossa história. Há possibilidade de sermos úteis novamente. Sim, há possibilidade de seguirmos em frente. Tudo está em trevas? Vamos deixar que o especialista em vidas faça algo novo conosco. A vida, queridos, é feita de recomeços. Todo recomeço necessita de ponto de partida e também de um ponto de chegada. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar. Então talvez não interesse muito, não adianta recomeçar. Precisamos ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Quando decidimos recomeçar, decidimos abrir mão de algumas coisas. São necessárias alguns ajustes na nossa história. Há quem diga que nada muda se nada muda. Há pessoas que iniciam uma faculdade e ali começam a estudar, mas num dado momento elas percebem que aquilo não era bem o que elas esperavam, então elas recomeçam. Muitos recomeçam do zero, uma faculdade nova, em uma ênfase nova, uma profissão nova. A vida, ela é feita de recomeços. Por isso, todo recomeço vai exigir de nós pelo menos 3 atitudes. A primeira, humildade. Humildade para admitir a necessidade de mudanças. Muitas pessoas têm dificuldade de recomeçar por ter dificuldade de entender os seus erros, os seus equívocos, as suas limitações, as suas dificuldades. A necessidade de um recomeço. A primeira atitude é a humildade, a segunda é a fé. Fé para confiar que este Deus que ama recomeços, Ele está no controle de tudo em nossa história. Ele está no controle de tudo em nossa vida. Este é o nosso Deus. E a terceira coisa, a terceira atitude que precisamos ter para recomeçar é força, não em nós, mas é força de vontade, desejo, disposição para fazer a coisa certa, dedicação e perseverança frente ao novo. Não adianta simplesmente, irmãos, recomeçar se formos trilhar os mesmos caminhos. É preciso considerar o caminho certo para o recomeço e assim viver o novo que nos é proposto. Se nós saímos de um ponto ao outro, se nós iniciamos um recomeço sem termos a segurança de que estamos no caminho certo, nós podemos ir na direção errada. Eu não sei quantos que aqui estão já passou por uma situação de estar em uma estrada pensando que está indo numa direção e está indo na direção oposta. Isso aconteceu com um amigo muito conhecido. Ele estava em um determinado lugar, ele saiu de sua casa, foi àquele lugar resolver uma questão
que envolvia o seu trabalho. E depois que ele saiu dali, já era noite, ele chegou à parte da tarde, durante o dia ainda, e então ele, retornando, voltou para casa pelo mesmo caminho. Na hora de pegar a pista que levava à direção de sua casa, ele não percebeu, ele entrou na pista, mas ele entrou na mesma estrada, só que no sentido contrário. Ao invés de estar indo na direção de casa, ele estava se afastando cada vez mais de sua casa. Não adianta recomeçarmos se nós não tivermos certeza de que estamos no caminho e na direção certa. Todo recomeço precisa desta segurança. Mas como saber qual é o caminho certo? Como nós podemos saber por onde devemos começar? A maneira segura de um recomeço, ela está no manual de vida. Seguir as instruções do manual de vida é garantia de que, no fim, tudo estará bem, tudo estará certo. Mas qual é esse manual de vida? Está aqui, bem em minhas mãos. Este livro é o manual de vida. A Bíblia, a palavra do Criador, a palavra do Deus dos recomeços. Aqui está. Algumas mentes brilhantes, ao se depararem com esta joia preciosa que é o manual de vida, eles reconheceram que de fato tinham nas mãos um grande tesouro. E não desperdiçaram esta oportunidade de conhecer a riqueza que aqui se encontra. Um bom exemplo é Rui Barbosa. Rui Barbosa era polímata. O que é polímata? Cabe aqui uma breve explicação. Polímata é uma palavra de origem grega que literalmente quer dizer aquele que aprendeu muito. O cara era, como diz no popular, um cabeção. É uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais, é aquele que pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Muitos dos cientistas antigos, eles foram considerados polímatas, de acordo com os padrões atuais. Rui Barbosa foi um destacado jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor, um excelente orador. Ele disse, sabe o quê? Ele disse o seguinte sobre este tesouro, sobre este manual. Ele disse: se eu coloco a Bíblia abaixo dos meus livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu coloco no meio dos meus livros, se eu encaixo e coloco no meio dos meus livros, ela é o coração desses livros. E se eu coloco ela acima dos livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Que riqueza de entendimento, que conclusão sábia de Rui Barbosa. E é com base nesta verdade que eu gostaria de conversar um pouco mais com você sobre recomeços. Recomeçando de forma segura por meio das Escrituras. Paulo escreve um texto lá na sua segunda carta, texto muito conhecido, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o verso de número 16, dizendo o seguinte: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu queria fazer alguns destaques breves e objetivos à luz desse texto. Toda a Escritura não é parte da Escritura, mas toda a Escritura me remete à suficiência dela, à totalidade dela, da Escritura Sagrada como manual de vida para recomeços. O texto diz que esta palavra, que este manual é inspirado por Deus. A ideia aqui é soprada por Deus, tal como fez com o homem. O sopro de Deus que dá vida a tudo que atinge. Esta palavra que é suficiente, esta palavra que é inspirada e que tudo que atinge gera vida, ela é útil para os recomeços. Diferente dos acessórios inúteis que muitas vezes lançamos mão, ela é útil, é eficiente, é o acessório indispensável a um recomeço seguro. As Escrituras não visam satisfazer a curiosidade especulativa da teologia de forma alguma, mas elas foram escritas para serem aplicadas à vida diária. O manual de vida, o manual de práticas, o manual de vida para o recomeço seguro. Nisto é que reside a sua utilidade. Ela é útil para ensinar, diz o texto. Útil para ensinar. Mas ensinar o quê? Neste começo, neste recomeço, nós precisamos estar bem instruídos. Em qualquer área da nossa vida. E a palavra de Deus, ela é útil para ensinar a verdade. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos livres dos enganos, dos equívocos que muitas das vezes impedem o bom êxito dos recomeços. Pela verdade. É pela verdade que nos liberta. E lá no verso 36 vai dizer, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade de Cristo. A liberdade que adquirimos em Cristo, que é ensinada pela palavra. Ela também nos ensina a maneira correta de viver. A versão na linguagem de hoje, ela trata desta forma. Encontramos então o molde adequado para a vida. Paulo lá em Romanos capítulo 12, vai nos falar então o seguinte: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira de vivermos a vida, ela é instruída pela palavra. O recomeço seguro se baliza nesta verdade e não no esquema, nos moldes deste mundo. Ela é útil para nos ensinar a verdade, a maneira correta de viver. Ela é útil para condenar todo equívoco, todo erro. O alvo da condenação desta palavra não somos nós, seres humanos, mas o erro que nós cometemos. O alvo da condenação da Bíblia é o erro, e não nós. Ela condena o erro, e não nós, a fim de sermos absolvidos da condenação do erro sobre nós. Então, quando nós recomeçamos à luz da palavra de Deus, nós somos absolvidos dos nossos erros, porque Deus é um Deus de recomeço e a sua palavra nos instrui a recomeçar. Veja o que Provérbios 10, 17 vai dizer. Vai dizer o seguinte, Provérbios 10, 17.
Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas aquele que não aceita cai no erro. Provérbios 19:2 ainda vai dizer: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E por fim, Mateus 22:29, Jesus então responde: o erro de vocês é causado pela ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Ah, queridos, nós não podemos de forma alguma recomeçar sem a orientação das Escrituras, pois fatalmente recomeçaremos de forma equivocada. Ela é útil também para corrigir as falhas. Corrigir as faltas, as falhas, é compor as lacunas, as áreas da nossa vida que ainda estão incompletas, que estão vulneráveis, a porosidade que há no nosso ser, a falta de maturidade, ela corrige as nossas faltas. Aonde há a ausência de estrutura, de maturidade, ela nos corrige, trazendo o resultado que nós então só podemos encontrar em Jesus. E por último, eu quero concluir dizendo o seguinte: diante da pergunta, mas como eu posso viver isso e desfrutar disso que você acabara de falar, Alexandre? Eu quero te dar passos para este recomeço. E esses passos estão na vida de um homem que estava num contexto que todo o seu povo precisava recomeçar, mas eles estavam vindo de uma situação de exílio babilônico, sofrimento, desesperança, tudo destruído à sua volta, e eles precisavam recomeçar. Então aquele homem entendeu que para recomeçar, ele precisava ter a direção da lei do Senhor. E esse é Esdras. Esdras capítulo 7, o verso 10, vai nos orientar e nos dar os 3 passos. Primeiro passo que Esdras teve diante da necessidade de conduzir o recomeço do seu povo e de conduzir o próprio recomeço de vida. Esdras dispôs o coração. O recomeço começa aqui, dentro do nosso coração. Nós temos que pensar em recomeçar, mas precisamos deixar que este pensamento ganhe força no nosso desejo, no dispor o coração para recomeçarmos tudo novamente. Esdras então recomeça dispondo o coração a buscar a palavra do Senhor. Um recomeço seguro na lei do Senhor. A segunda coisa, o segundo passo que Esdras nos traz como exemplo: ele estudou a lei do Senhor. Estudou, teve conhecimento, teve ciência. Há uma diferença em ler e estudar. A leitura é boa, porém o estudo é necessário. A leitura é uma entrada, porém o estudo da palavra de Deus é a refeição, é que nos dá sustância, nos mantém fortalecidos. Não podemos nos alimentar do regurgitar de outros. Não há nada de errado em ouvirmos os outros, mas é muito ruim quando nós temos um grande banquete à mesa e então nós deixamos de lado a oportunidade de nós mesmos nos servirmos e degustarmos do bom alimento que vem do Senhor. Terceira coisa que eu encontro aqui em Esdras 7:10, ele dispôs o coração, ele estudou a lei do Senhor, mas ele pôs em prática. Ele não foi um ouvinte esquecido, mas ele viveu o seu conhecimento, ele colocou em prática, ele experimentou aquilo que ele conheceu. Se nós queremos recomeçar de forma segura, nós temos que estudar a lei do Senhor, mas praticá-la, colocá-la em prática no nosso dia a dia. E por último, ele ensinou a outros. Ele aprofundou o seu próprio conhecimento ensinando a outros. Quem é professor sabe disso, que quem ensina aprende mais do que o próprio aluno. Ele compartilhou do seu conhecimento ao outro. É tempo de recomeços. E é tempo de nós repensarmos. O manual de vida está diante de nós.
Precisamos recomeçar individualmente como servos do Senhor. Precisamos recomeçar como famílias e recomeçar como igreja, porque nós estamos vivendo um novo normal. Mas se queremos recomeçar com segurança, precisamos seguir o manual de vida, o manual que narra a história dos recomeços propostos por Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã e que possamos recomeçar seguros, de mãos dadas com Jesus. Vamos orar? Amado Deus, esta é a Tua palavra que nós ouvimos nesta manhã. Que ela repouse no nosso entendimento, mas que ela chegue como prática para as nossas vidas. Que neste recomeço, em todas as áreas da nossa vida, tenhamos o manual de vida, o Teu sopro divino, a Tua inspiração diante de nós, das nossas mãos, da nossa mente, no nosso coração, na nossa prática de vida, como norte para recomeçarmos e acertarmos o alvo, que é encontrarmos a boa, agradável e perfeita vontade Tua para todo o nosso proceder. Esse é o nosso clamor, a nossa súplica, que nós lhe fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a todos nós neste novo recomeço. E que o Senhor nos instrua sempre por meio da sua palavra. Deus abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Aleluia.
paixão.